Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. É muito importante estabelecer um relacionamento normal com Deus. A maneira pela qual as pessoas creem em Deus, amam a Deus e satisfazem a Deus é tocando o Espírito de Deus com seu coração e obtendo assim sua satisfação e por usarem seu coração para entrar em contato com as palavras de Deus e assim serem movidas pelo Espírito de Deus. Se você deseja atingir uma vida espiritual normal e estabelecer um relacionamento normal com Deus, então você deve primeiro entregar seu coração a Ele. Somente depois que você aquietar seu coração diante dele e derramar todo o seu coração em Deus, você gradualmente será capaz de desenvolver uma vida espiritual normal. Se na crença das pessoas em Deus, elas não entregam seu coração a Deus, e se o coração delas não está nele, e se elas não tratam o seu fardo como sendo delas, tudo o que fazem é um ato de enganação a Deus, um ato típico de pessoas religiosas, e não podem receber o elogio de Deus. Deus nada pode ganhar desse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa só pode servir como contraste à obra de Deus, como uma decoração na casa de Deus, algo supérfluo e inútil. Deus não faz uso desse tipo de pessoa. Nesse tipo de pessoa, não só inexiste oportunidade para a obra do Espírito Santo, como não há qualquer valor no fato de ela ser aperfeiçoada. Esse tipo de pessoa é, na verdade, um cadáver ambulante. Pessoas assim não têm nada que possa ser usado pelo Espírito Santo, mas ao contrário, todas elas foram apropriadas por Satanás e profundamente corrompidas por ele. Deus eliminará essas pessoas. Atualmente, quando faz uso das pessoas, o Espírito Santo não somente emprega aquelas partes delas que são desejáveis a fim de fazer com que as coisas sejam feitas. Ele também aperfeiçoa e transforma suas partes indesejáveis. Se o seu coração puder ser derramado em Deus e permanecer sereno diante dele, então você terá a oportunidade e as qualificações para ser usado pelo Espírito Santo. Para receber o esclarecimento e iluminação do Espírito Santo, e mais ainda, você terá a oportunidade para que o Espírito Santo compense as suas deficiências. Quando você entrega seu coração a Deus, no lado positivo, você pode alcançar uma entrada mais profunda e alcançar um plano mais elevado de percepção. No lado negativo, você terá mais compreensão de suas próprias falhas e deficiências. Estará mais ansioso por buscar satisfazer a vontade de Deus e não será passivo, mas entrará ativamente. Assim você se tornará uma pessoa correta. Assumindo que seu coração seja capaz de permanecer sereno diante de Deus, a chave para você receber ou não o elogio do Espírito Santo e agradar ou não a Deus é se você consegue entrar ativamente. Quando o Espírito Santo esclarece uma pessoa e faz uso dela, isso nunca a torna negativa, mas sempre a faz progredir ativamente. Embora essa pessoa tenha fraquezas, ela pode evitar basear a maneira como vive sua vida nessas fraquezas. Ela pode evitar retardar o crescimento na sua vida e continuar a buscar satisfazer a vontade de Deus. Isso é um padrão. Se você pode alcançá-lo, isso é prova suficiente de que você obteve a presença do Espírito Santo. Se uma pessoa é sempre negativa, e se mesmo após receber esclarecimento e vir a conhecer a si mesma, permanece negativa e passiva, incapaz de ficar de pé e agir em conjunto com Deus, então
Esse tipo de pessoa apenas recebe a graça de Deus, mas o Espírito Santo não está com ela. Quando alguém é negativo, isso significa que seu coração não se voltou para Deus e seu espírito não foi movido pelo Espírito de Deus. Isso deve ser entendido por todos. Pela experiência, pode-se ver que uma das questões mais importantes é aquietar o coração diante de Deus. Essa é uma questão que diz respeito à vida espiritual das pessoas e ao seu crescimento em sua vida. Somente se seu coração estiver em paz diante de Deus, sua busca da verdade e de mudanças em seu caráter dará frutos. Como você vem à presença de Deus carregando um fardo e porque você sempre sente que tem deficiências em tantas coisas, que há muitas verdades que você precisa conhecer, muita realidade que precisa experimentar e que deve dedicar todo o cuidado à vontade de Deus, essas coisas estão sempre em sua mente. É como se elas o estivessem pressionando para baixo com uma força que deixa você sem conseguir respirar. E assim, sente seu coração pesado, embora você não esteja em um estado negativo. Somente pessoas assim são qualificadas para aceitar o esclarecimento das palavras de Deus e ser movidas pelo Espírito de Deus. É devido ao seu fardo, por terem o coração pesado, e pode-se dizer, devido ao preço que pagaram e ao tormento que sofreram diante de Deus, que elas recebem seu esclarecimento e iluminação. Porque Deus não dá tratamento especial a pessoa alguma. Ele é sempre justo em seu tratamento das pessoas, mas também não lhes dá arbitrária ou incondicionalmente. Esse é um aspecto de seu caráter justo. Na vida real, a maioria das pessoas ainda precisa alcançar esse reino. No mínimo, seu coração ainda tem de voltar-se totalmente para Deus. E assim, ainda não houve grande mudança em seu caráter de vida. Isso ocorre porque elas só vivem na graça de Deus e ainda têm de ganhar a obra do Espírito Santo. Os critérios que as pessoas devem satisfazer para que Deus faça uso delas são os seguintes. O coração delas se volta para Deus. Elas carregam o fardo de suas palavras. Seu coração anseia. E elas têm a determinação de buscar a verdade. Somente pessoas assim podem ganhar a obra do Espírito Santo e frequentemente ganham esclarecimento e iluminação. As pessoas das quais Deus faz uso parecem, de fora, ser irracionais e não ter relacionamentos normais com os outros. Embora falem com propriedade, não falam descuidadamente e sempre conseguem manter um coração sereno diante de Deus. É exatamente esse tipo de pessoa que é suficiente para ser usado pelo Espírito Santo. Essa pessoa irracional da qual Deus fala parece não ter relacionamentos normais com os outros e não dá a atenção devida para um amor externo ou práticas externas. Mas quando comunica assuntos espirituais, é capaz de abrir seu coração e abnegadamente fornecer aos outros o esclarecimento e iluminação que adquiriu de sua experiência real diante de Deus. É assim que ela expressa seu amor por Deus e satisfaz a vontade de Deus. Quando todos os outros a estão caluniando e ridicularizando, ela é capaz de evitar ser controlada por pessoas, assuntos ou coisas externas, e mesmo assim se aquietar diante de Deus. Tal pessoa parece ter suas próprias percepções singulares. Independentemente do que os outros façam, seu coração nunca deixa Deus. Quando os outros estão conversando alegres e bem-humorados, seu coração ainda permanece diante de Deus, contemplando a palavra de Deus ou orando em silêncio ao Deus em seu coração, buscando suas intenções. Ela nunca dá importância a manter relacionamentos normais com outras pessoas. Tal pessoa parece não ter uma filosofia para viver. Exteriormente,
Essa pessoa é vivaz, amável e inocente, mas possui também um senso de tranquilidade. Essa é a semelhança do tipo de pessoa da qual Deus faz uso. Coisas como a filosofia para viver ou a razão normal simplesmente não funcionam nesse tipo de pessoa. Esse é um tipo de pessoa que dedicou todo o seu coração à palavra de Deus e parece ter somente Deus em seu coração. Esse é o tipo de pessoa a quem Deus se refere como uma pessoa sem razão e é exatamente o tipo de pessoa que é usada por Deus. A marca de uma pessoa que está sendo usada por Deus é: não importa quando ou onde, seu coração está sempre diante de Deus. E independentemente de quão dissolutos os outros possam ser, de quanto se entregam à sua luxúria ou à sua carne, mesmo assim o coração dessa pessoa nunca abandona Deus. E ela não segue a multidão. Somente esse tipo de pessoa é adequado para o uso de Deus e somente esse tipo de pessoa é aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Se você é incapaz de alcançar essas coisas, então não está qualificado para ser ganho por Deus e para ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Se você quer ter um relacionamento normal com Deus, então o seu coração precisa voltar-se para Ele. Com isso como fundamento, você também terá um relacionamento normal com outras pessoas. Se você não tiver um relacionamento normal com Deus, então não importa o que faça para manter seus relacionamentos com outras pessoas e o quanto se empenhe no trabalho ou quanta energia empregue. Tudo isso simplesmente pertencerá a uma filosofia humana para viver. Você está mantendo a sua posição entre as pessoas por meio de uma perspectiva humana e uma filosofia humana para que as pessoas o elogiem, mas você não está seguindo a palavra de Deus para estabelecer relacionamentos normais com as pessoas. Se você não se concentrar nos seus relacionamentos com as pessoas, mas mantiver um relacionamento normal com Deus, se estiver disposto a entregar seu coração a Ele e aprender a obedecê-lo, então naturalmente seus relacionamentos com todas as pessoas se tornarão normais. Dessa maneira, esses relacionamentos não são estabelecidos na carne, e sim no fundamento do amor de Deus. Quase não há interações carnais, mas no Espírito há comunhão, amor mútuo, conforto mútuo e provisão de um para o outro. Isso tudo é feito sobre o fundamento de um coração que satisfaz a Deus. Esses relacionamentos não são mantidos confiando-se em uma filosofia humana para viver, mas são formados muito naturalmente por carregar um fardo por Deus. Não requer esforço humano. Você só precisa praticar de acordo com os princípios da palavra de Deus. Você está disposto a atender à vontade de Deus? Está disposto a ser uma pessoa que é sem razão diante de Deus? Está disposto a entregar totalmente seu coração a Deus e a desconsiderar a sua posição entre as pessoas? De todas as pessoas com quem você tem contato, com quais delas você tem os melhores relacionamentos? Com quais delas você tem os piores relacionamentos? Seus relacionamentos com as pessoas são normais? Você trata todas as pessoas igualmente? Seus relacionamentos com os outros são mantidos segundo a sua filosofia para viver ou são construídos sobre o fundamento do amor de Deus? Quando uma pessoa não entrega o seu coração a Deus, seu espírito se torna obtuso, entorpecido e inconsciente. Esse tipo de pessoa nunca entenderá as palavras de Deus e nunca terá um relacionamento normal com Ele. O caráter desse tipo de pessoa nunca será mudado. Mudar o caráter de alguém é o processo de essa pessoa entregar o seu coração totalmente a Deus e de receber esclarecimento e iluminação das suas palavras. A obra de Deus pode permitir que uma pessoa entre ativamente,
bem como capacitá-la a eliminar seus aspectos negativos após ganhar conhecimento sobre eles. Quando você alcançar o ponto de entregar seu coração a Deus, então será capaz de perceber todo o movimento sutil dentro de seu espírito e conhecerá todo o esclarecimento e iluminação recebido de Deus. Agarre-se a isso e gradualmente você entrará na senda de ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Quanto mais sereno seu coração puder estar diante de Deus, mais sensível e delicado seu espírito será. E tanto mais seu espírito será capaz de perceber como o Espírito Santo o move, e então seu relacionamento com Deus se tornará cada vez mais normal. Um relacionamento normal entre as pessoas é estabelecido sobre o fundamento de entregar seu coração a Deus, e não por meio de esforço humano. Sem Deus em seu coração, os relacionamentos interpessoais entre pessoas são meramente relacionamentos da carne. Eles não são normais, mas em vez disso, são um abandono à luxúria. São relacionamentos que Deus detesta, que Ele odeia. Se você diz que seu espírito foi movido, mas sempre quer ter comunhão com pessoas de quem gosta, com quem quer que você tenha em alta estima, e se outra pessoa estiver buscando, mas você não gosta dela e até mantém um preconceito contra ela e não se envolverá com ela, isso é mais uma prova de que você está sujeito às suas emoções e não tem nada de um relacionamento normal com Deus. Você está tentando enganar a Deus e encobrir a sua própria fealdade. Mesmo que consiga compartilhar algum entendimento, mas tiver intenções erradas, então tudo que faz é bom somente segundo padrões humanos. Deus não o elogiará. Você está agindo segundo a carne, não segundo o fardo de Deus. Se você for capaz de aquietar seu coração diante de Deus e de ter interações normais com todas as pessoas que amam a Deus, só então estará apto para o uso de Deus. Desse modo, independentemente de como você se associar aos outros, não será segundo uma filosofia para viver, mas será diante de Deus, vivendo de uma maneira que é atenciosa ao seu fardo. Quantas pessoas assim há entre vocês? Os seus relacionamentos com os outros são realmente normais? Sobre que fundamento eles são construídos? Quantas filosofias para viver há em você? Elas foram eliminadas? Se o seu coração não consegue voltar-se completamente para Deus, você não é de Deus. Você vem de Satanás e será devolvido a Satanás no final. Você não é digno de ser povo de Deus. Tudo isso exige a sua cuidadosa consideração.